Mãe, cheguei. Oi, meu amor, chegou? Cadê o meu quarto, mãe? Aqui é o meu escritório agora, você não tá sabendo, não? Que? Eu precisava de um espaço pra fazer de escritório da minha loja e o único lugar era o seu quarto. E cadê as coisas do meu quarto? Sumiu? Onde foi parar? Esqueci de te falar, agora seu quarto fica lá na varanda. Olha que legal, a varanda é toda sua agora. Olha, senhora, me desculpe, mas a senhora tá ficando maluca? Tu me respeita! Tu me respeita, garota, que eu sou tua mãe! Olha que fofinho que ficou o seu cantinho, meu amor! A gente vai comprar ainda umas coisinhas, um armarinho pra você guardar suas coisinhas, porque o seu antigo guarda-roupa eu tô usando pra guardar as coisas da loja, né? E também não ia caber aqui, né? Mãe, mas aqui é minúsculo, como que eu vou viver aqui? Mas ficou muito fofo, até eu queria morar aqui nesse lugar. Então, por que a senhora não se mudou pra varanda e usou seu quarto de escritório? Cala a boca, Felícia, tá? Mano.